Pai amado, na Tua presença eu coloco a minha vida e as nossas vidas. O mundo quer nos engolir, o diabo, nosso adversário, está em derredor, procurando nos tragar. E nós sentimos isto no dia a dia, o bafo do inferno, o cheiro do inferno, o cheiro do enxofre, do fogo que sobe até a terra para tragar aqueles que o Senhor comprou pelo seu sangue, Deus. O mundo já está morto no maligno, mas nós ainda estamos vivos em Ti. Vivos em Ti, Senhor. Vivos. Se estamos aqui nesta manhã, porque estamos vivos em Ti. E eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem insistido. O Senhor tem ido atrás. Como tal o filho pródigo, o Senhor tem segurado e trazido à mente do Teu povo a reconciliação, o arrependimento, a volta, a perseverança muitas vezes. Então Deus, aqui está o Teu povo carente de Ti, aqui estou eu carente de Ti, aqui estamos nós precisando do transbordar do Teu Espírito Santo, do transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, o transbordar do Teu Espírito Santo em nós, para voltarmos a ser unidos, viver a unidade de Cristo, a comunhão de Cristo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre nós. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vou ler dois textos. O primeiro está em João, abre em João aí. Livro de João, capítulo 17. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como Tu és, ó Pai, em mim e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e o amastes, como também amastes a mim. Amém. Agora Atos capítulo 2. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém. Tua graça esteja sobre nós, bom Deus. Aleluia. Eu penso muito, sabe, irmãos, no que é de fato a apostasia. Porque apostasia, no meu entendimento, não é apenas um esfriamento de fé. É
a transformação de um estado de vida, de um perfil de vida, né, que produz um esfriamento de fé. Então a apostasia ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar, de crentes que se enfraquecem, ou de crentes que se desanimam, ou de crentes que não têm mais vigor, ou amor, né? A apostasia é algo que você aprende sobre ela a cada dia, a cada momento. E uma das coisas que eu percebo nesta arrancada da apostasia no meio da igreja evangélica, né, é a disposição mental do crente, a disposição, o estado de pensamento de cada crente, de cada vida, né? O que ele pensa de Deus, o que ele pensa do reino, o que ele pensa da igreja, né? O que ele pensa das pessoas. Tudo isso mudou no correr dos anos. Foi se modificando na mente do crente no correr da história. E houve mudanças tão grandes e tão gigantescas que servir a Deus e servir a Mamon não traz mais culpabilidade no coração do crente. Estar com Deus e gozar também das coisas terrenas não traz nenhum tipo de incômodo para o crente, porque no seu estado de pessoa, não é? Ele mudou conceitos, ele mudou a maneira de ver o mundo, de ver Deus, de ver a igreja, e grandes transformações aconteceram dentro da igreja evangélica. Diante disso, o que aconteceu ou o que está acontecendo com o crente do século 21? Ele passou a viver a sua vida cristã única e exclusivamente a nível da sua alma. A sua alma é que comanda todas as coisas no seu coração. Isso se tornou cômodo, porque deixar o Espírito dirigir vai trazer para mim a ideia de que eu não vou viver a minha vida, e eu tenho o direito de viver a minha vida, porque a vida no Espírito, ela me afasta completamente das emoções da alma. Não que eu não as tenha, mas ela é subjugada pela ação do Espírito. Então o crente, ele cultua a Deus, na sua grande maioria, a nível da alma, ele adora a nível da alma. Pode haver alguém que pregue a palavra a nível da alma. O que significa isso? Sem a direção do Espírito Santo propriamente, mas sobre o seu próprio comando, sobre o que ele acha, sobre o que ele percebe que é correto, não o que a Bíblia diz. Isso tem trazido para a igreja males sem fim. Eu até falei ontem lá, nós vivemos numa reunião eclesiástica da mesma forma que nós estamos numa sala de aula no mundo, ou quando estamos com amigos no mundo, reunidos numa mesa. Se as pessoas estão fazendo bem para mim, eu rio com elas, eu me divirto com elas, eu abraço elas. Mas basta alguém na classe fazer o mal para mim, ou dos meus amigos fazer o mal para mim, eu já bato com a mesma moeda. Eu atinjo com a mesma maneira, né?
Isso é viver a nível das emoções, da alma. Então é isso que acontece na igreja. Enquanto todo mundo sorri para mim, enquanto todo mundo faz o que eu digo, enquanto todo mundo caminha do jeito que eu caminho, está tudo bem, mas se alguém for contra, eu me retraio, eu me seguro aqui e não deixo que a minha razão seja tirada de mim. É diferente de você viver no Espírito. Então nós passamos a viver sobre as nossas emoções, o crente passou a viver sobre o comando próprio do que ele entende, do que ele pensa, do que ele acha que é correto. E nós precisamos buscar em Deus algo que amenize esse sofrimento, algo que amenize essa situação. Eu não digo nem que cure, porque eu acho que isso é irreversível, principalmente se tratando de igrejas locais, onde o joio e o trigo crescem juntos, onde tem alguém aprendendo e outro é mestre, né? Onde tem pessoas que vão frequentar a igreja local a vida toda e nunca vão se converter. Então, a nível de igreja local, a unidade é quase que impossível. Mas nós podemos tentar correr para amenizar os sofrimentos da falta da unidade na igreja. Então, o livro de Atos e esta oração de Jesus, elas são armas tremendas para nós nos espelharmos no que está acontecendo aqui e procurarmos viver pelo menos dentro da nossa comunidade. Dentro da nossa comunidade. Porque o que nós estamos vendo? O que une os crentes hoje? O futebol une os crentes. Se você tem um joguinho de sábado, um joguinho de segunda e de terça, e tem um grupo de pessoas, aquele grupo fica forte. Ele se une através do jogo ali, né? Os jovens podem se unir através de programações sociais. Eu vou no cinema, eu vou no zoológico, eu vou ali, vou aqui, né? Os jovens da igreja podem se unir através de jogos na internet, porque eles se ligam, né? Um com o outro através da internet, né? Joga aqui, joga ali. Mas a palavra de Deus não une mais o crente. As coisas exteriores em volta da igreja unem mais os crentes do que a própria palavra de Deus, do que a própria ação do Espírito Santo. Então, como que nós vamos fazer para resolver esse problema de unidade? Se você prestar atenção em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, quando todos foram cheios do Espírito e depois Pedro prega para quase 3.000 almas serem salvas, o livro de Atos mostra como que viviam os convertidos. E nós vamos aprender de verdade então o que é viver em unidade. Porque nesse tempo aqui não tinha igreja batista, nem presbiteriana, nem metodista, nem assembleia. Existia a igreja do Senhor Jesus. E nós devemos perceber que o primeiro fator da unidade na igreja está na primeira frase do versículo 42. Porque sem esta, nada do demais poderia acontecer. E qual que é a primeira frase, fator da unidade da igreja? Pode dizer, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro fator da unidade. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Todos pensavam de maneira igual, em relação ao reino, em relação ao evangelho. Isso produz unidade.
não havia divisão de pensamentos, todos de comum acordo estavam associados à doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Essa é a priori da doutrina dos apóstolos, que foi a priori com João Batista, que foi a priori com Jesus, que foi a priori com Paulo, e depois que foi a priori com todos os discípulos. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E as pessoas se convertiam por esta pregação. Somente por esta pregação as pessoas se arrependiam. Não havia na pregação dos apóstolos um apelo chantagioso de que Deus iria dar-lhes alguma coisa se viessem para Ele. Pelo contrário, a palavra da doutrina dos apóstolos dizia: arrependei-vos, porque ela indicava uma ira, a ira de Deus sobre os pecadores. Se nós não nos arrependemos, se os homens não se arrependerem, eles vão provar do furor da ira de Deus. Então não havia barganha com o homem para ele vir até Deus. Era reta e direta. A doutrina dos apóstolos, ela embutia em si a santificação de vida, a pureza no coração. Quando os apóstolos abriam suas bocas, eles falavam daquilo que Jesus lhes tinha ensinado. Por que é que Estevão morreu? Ele morreu defendendo a doutrina dos apóstolos. Ele estava pregando o arrependimento em Cristo Jesus. E esse tipo de ação atraía as pessoas, levava as pessoas a Cristo. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E interessante que, nesta perseverança da doutrina dos apóstolos, o povo gostava da igreja. Caía na graça do povo a igreja. E o número de pessoas ia crescendo paulatinamente, sempre focados nesta verdade: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Agora, um detalhe que nós devemos perceber, que quando eles ministravam a doutrina dos apóstolos, havia um outro fator que era preponderante para que a igreja estivesse unida. Todos eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles receberam esse poder em Pentecoste, na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e diz o texto lá que eles foram repartidas línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. A prova de que eles estavam cheios do Espírito, como eu disse algum minuto atrás, foi a pregação de Pedro, um homem só pregando para 3.000 conversos. E isto é uma obra de poder. O que Pedro pregava? Cheio do Espírito Santo. A doutrina dos apóstolos. Então, nós não veremos unidade na igreja, e principalmente na igreja local, se a igreja não for cheia do Espírito Santo. É impossível, irmãos, porque é o Espírito que une os corações. Nós não veremos unidade na igreja, e principalmente a igreja local, se não houver o que? Perseverança na doutrina dos apóstolos, porque é a palavra semeada que nos faz um, que nos liga no coração. Então, eu tenho dois elementos essenciais
para a unidade da igreja: ser cheio do Espírito Santo e perseverar na doutrina dos apóstolos. Como é que nós olhamos para a igreja de hoje e identificamos esses valores na igreja de hoje? Cada um deve responder por si mesmo: eu sou cheio do Espírito Santo? Eu. Se você encontrar uma resposta para você, talvez você encontre para a igreja também, porque todos nós somos partes de um corpo. Eu caminho na igreja, dirigido pelo Espírito Santo, eu estou a nível da minha alma, da minha vontade. Eu tenho que fazer alguma coisa para aplacar a minha mente. Porque tem uma coisa que acontece na nossa mente, que é a salvação pelas obras. Por incrível que pareça, nós crentes do século 21, ainda achamos que podemos ser salvos pelas obras. E muitas vezes nos achamos bonzinhos. Fazemos isso, fazemos aquilo outro, como se isso fosse levado em conta para a minha salvação. Mas nada do que eu faça poderá me salvar. Nem o bem que eu faço poderá me salvar, porque a salvação não vem das obras. Então, ir a um culto, participar de uma oração, ir a uma campanha, às vezes é feito só para preencher uma lista de coisas boas que eu faço para Deus, ou que eu faço para a igreja, ou que eu faço pelo pastor. Mas no fim isso aí não vai resolver nada, né? Então é muito mais penoso eu ser crente, fazendo as coisas da força da minha carne, do que fazer na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando eu faço numa dependência do Espírito Santo de Deus, flui, eu faço com alegria, eu faço com prazer, eu faço com amor, eu não faço por imposição ou por obrigação, e esta oposição e obrigação é criada na minha própria mente. Eu preciso fazer alguma coisa, sendo que Deus já fez tudo o que precisava ser feito, pelo menos para a minha salvação. Então, amados, nós temos o Espírito Santo e nós temos a doutrina dos apóstolos para amenizar esse fator preponderante na igreja, que é falta de unidade. Às vezes a gente acha que fazendo um almoço com a igreja, chamando o irmão para ir na sua casa almoçar com ele, ou chamar o outro irmão para ir com você, isso é sinal de unidade. Qualquer pessoa faz isso, irmãos. Não precisa ser nem crente para fazer isso. Eu disse ontem lá, faz um almoço com a igreja. Aí todo mundo vem. Parece que está todo mundo unido. Mas alguém solta lá no meio. Nossa, que arroz salgado, hein? Pronto, acabou a unidade. Acabou a unidade. É verdade. Nossa, que macarrão papa. Aí o cara que fez o macarrão está do lado. Aí ele vira as costas e vai, acabou a unidade. Mas não tem esse negócio de almocinho, de jantinha, de visitinha. Não expressa o que é unidade. Agora, se eu fizer um almoço e o meu coração estiver cheio do Espírito, eu estiver centrado na doutrina dos apóstolos, eu vou comer o arroz salgado, o macarrão papo, e vou falar, glória a Deus, estamos juntos. É diferente, irmãos. Então, às vezes a gente quer consertar o topo, mas a gente tem que consertar o fundamento. E isso são fundamentos para nós estarmos juntos, unidos em Cristo. Proporcionar amizade sincera, proporcionar comunhão sincera, respeito mútuo. Há pelo menos 25 mandamentos recíprocos.
E dentro desses mandamentos recíprocos, eu me lembro de 2 agora: amai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Isso tem muito a ver com a unidade da igreja. Mas isso só é possível se eu estiver cheio do Espírito Santo e se eu estiver centrado na doutrina dos apóstolos. Às vezes eu não consigo entender, pastor Rogério, para vocês estudiosos da palavra, como é que você, fazendo uma exegese de um texto, você pode ser presbiteriano? Aí o cara vai e faz a mesma exegese do texto, ele se torna batista. Ele faz a exegese do texto e se torna assembleiano. Ele faz a exegese do texto e se torna metodista. Eu não consigo entender. A exegese não é uma só. E o Espírito não é um só. Vocês percebem a dificuldade do ser humano de pensar igual, de ver as coisas iguais? Se a própria igreja se tornou 300 mil denominações, imagina nós nos nossos conceitos do dia a dia. Porque o que fere a unidade da igreja é, dentro de uma comunidade, as pessoas pensarem diferente das diversas doutrinas que tem na igreja. As pessoas se tornam inimigos espirituais. Não, eu não concordo com isso. Isso aí que o pastor falou não tem nada a ver. E eu disse lá ontem, você lembra, Marcos, que até um tempo atrás, eu era pastor das minhas ovelhas. As minhas ovelhas respeitavam o que eu pregava. E elas caminhavam por aquilo que eu ensinava. Mas de uns tempos para cá eu ganhei colaboradores no meu ministério. Alguns bons e outros maus. Né? Quem ajuda a apacentar vocês hoje? Via internet. Paul Washer, grande homem de Deus. Né? Quem ajuda a apacentá-los também? Reverendo Augustus Nicodemos. Né? Tiago Brunet, R.R. Soares, Edir Macedo, são todos meus colaboradores. Aí eu subo aqui, eu falo uma coisa e eles falam outras. Aí a cabeça das minhas ovelhas fica que nem um trevo. Quem é que está certo? Para que lado eu vou? Para que lado eu vou correr? O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Alguns são apacentados também pelo Moisés lá, do Voz da Verdade. Carlos, né? Como ele chama aquele pastor, Deus? Carlos. São apacentados por ele. Então existe, dentro da igreja local, pessoas que são apacentadas diariamente por tantos outros pastores. Alguns bons e outros maus. E, infelizmente, esse apacentamento tira a unidade da igreja. Porque um começa a pensar de uma maneira, outro começa a pensar de outra maneira, e o outro pensa ainda de outra maneira. Então, a unidade fica quase que impossível. Nós gostamos de nos assentar numa mesa com pessoas que pensam da mesma forma que nós, que vivem os mesmos critérios estabelecidos, pelo menos naquilo que o seu pastor ministra na sua igreja. E isso cada vez está mais escasso, cada vez mais difícil dentro da igreja. E essas ministrações, colaboradores aqui do pastor Daniel e de tantos outros pastores, levaram crentes a serem beberrões, levaram crentes a serem frequentadores de baladas, levaram crentes a viver um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não está fundado na doutrina dos apóstolos. Então vocês percebem a dificuldade de se estabelecer unidade no contexto da igreja local? Divisões de pensamentos são comuns, mas não a nível que chegou a igreja hoje. São exorbitantes e elas
machucam o corpo, fazem o corpo sangrar, não é? Então nós não temos a disposição de estarmos juntos, de vivermos juntos o Evangelho, de vivermos juntos a palavra, porque falta o ser cheio do Espírito Santo, e falta estar firmado na doutrina dos apóstolos. Eu posso agora estar falando isso e algum de vocês não concordarem. Tamanha a discrepância das doutrinas que foram lançadas no mundo presente. Mas aqui no texto, os cristãos viviam cheios do Espírito Santo e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A gente olha mais para frente aqui no texto, diz que eles até vendiam umas propriedades para dividir entre os crentes, entre os que tinham menos posse. A gente vê que eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, e eles estavam no templo todos os dias. Todos. Para você ver a dificuldade que nós temos, nós vamos fazer a campanha de quinta. Eu tenho que tirar a quarta, porque quarta e quinta é meio cansativo, é meio difícil. Vocês estão entendendo? Aqui pessoas cheias do Espírito Santo estavam todos os dias no templo. O que acontece? A unidade e a comunhão aumenta. Para você ter uma ideia disso, no retiro espiritual, algumas particularidades crescem mais. E no nosso próprio retiro espiritual, algumas particularidades caem mais. Então eu estou mostrando para vocês a dificuldade da unidade, de viver em comunhão, não é? De poder estar junto, agrupados, consolando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros, não é? Então isso é essencial. E há um aspecto da unidade, quando o Tiago fala da religião pura e imaculada. Ele chama a religião verdadeira de imaculada. Qual que é a religião pura e imaculada? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Você quer servir a Deus? Faça isso. Isso é a verdade. Isso é doutrina dos apóstolos. E isso está ligado a ser um com a igreja. Se eu não sou cheio do Espírito, se eu não estou centrado na doutrina dos apóstolos, esse texto de Tiago não vai ser realidade na minha vida, porque eu estou me direcionando no Evangelho a nível da minha alma, daquilo que eu acho que é correto, daquilo que eu acho que é certo. Então, nós podemos amenizar esse distanciamento dos crentes, do pastor com as ovelhas, das ovelhas com o pastor, dos líderes com os liderados, dos liderados com os líderes, a partir da premissa de buscar uma vida cheia do Espírito Santo e perseverar na doutrina dos apóstolos. E o terceiro fator deste relato que me chama a atenção no livro de Atos está no versículo 43, que diz assim: em cada alma havia o quê? Temor. Temor a quem? A Deus. O que é ter temor a Deus? É ter medo de Deus? É tremer as pernas quando Deus chegar? Nós aprendemos que temer a Deus é respeitar a Deus na sua essência, no que Ele é, naquilo que Ele é. Então eu respeito o que Deus é no seu caráter, na sua essência, no que Ele diz, no que Ele fala. E quando Ele diz
eu dou a Ele o devido respeito, é a obediência ao que Ele diz para mim, ao que Ele fala para mim, mas que Ele fala através da palavra, da Escritura. Ora, vamos ter um exemplo, fácil de entender. Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Qual é o meu temor a Deus diante disso? Qual é o respeito que eu mostro a Ele diante disso? Sendo santo. Se eu não sou santo, eu o desrespeito. Eu não temo o seu nome. Para mim, Deus falando e o rapaz da carrocinha de verduras falando é a mesma coisa. Jesus diz: sejam um. Qual é o respeito devido a isto que Jesus diz? É ser um. Se eu não sou um com o meu irmão, eu estou desrespeitando a Deus, não estou temendo o Senhor. São coisas fáceis de entender. Então, esses três elementos do livro de Atos, corroborados, juntos, eles formam um fundamento e um alicerce na igreja, para que ela viva em unidade. Em unidade. Cheio do Espírito, perseverando na doutrina dos apóstolos e temendo ao Senhor acima de todas as coisas. É muito difícil alguém me chamar para almoçar na sua casa se ele pensa tão diferente de mim. É muito difícil, irmãos. Nós, a igreja, pela sua maneira de ser e de viver, está quebrando toda a possibilidade de unidade no corpo. As coisas exteriores nos unem, mas a doutrina dos apóstolos não tem mais este poder. E a única coisa que pode trazer unidade para a igreja é ela ser cheia do Espírito, estar perseverando na doutrina dos apóstolos e temendo ao Senhor acima de todas as coisas. Aí você vai para João 17, e Jesus fala da unidade como algo que traz os pecadores a Ele. Ele fala da unidade como uma arma poderosa da igreja, para que o mundo saiba que Ele foi enviado. E isto é muito sério, irmãos. Como é que uma igreja dividida pode salvar pecadores? Como é que uma igreja que não é cheia do Espírito pode salvar pecadores? Como é que uma igreja que não teme o Senhor pode salvar pecadores? Sem se esquecer que eu mesmo fui salvo por causa da unidade da igreja. Porque alguém orou por mim, porque alguém lutou por mim, porque alguém numa campanha de oração cheia do Espírito pediu para que Deus salvasse os homens dos seus pecados, e eu estava incluído nesta oração. Como que agora, salvo, eu não vou fazer o mesmo? Como que agora limpo? Como que agora em Cristo eu não vou fazer o mesmo? Eu deixei de ser alvo, agora eu sou flecha. Eu que tenho que buscar, e um poder inigualável dentro da igreja é eu ter unidade com os meus irmãos, viver comunhão sincera com os meus irmãos. Isso vai trazer pecadores a Cristo, e eles vão se arrepender dos seus pecados, porque o mundo ele está cheio de ódio.
cheio de violência, sem paz, vivendo inimizades incorrigíveis, intratáveis. Então vem a igreja como sal da terra, como a luz do mundo, unida em torno do Espírito, para levar esperança aos pecadores e trazê-los. E Jesus orou para que isso fosse uma realidade. Tem gente que diz, eu vou ficar visitando o crente. Não. Que isso, irmãos? Que isso? Nós precisamos nos unir, nos amar. Nós precisamos estar juntos. E assim somos nós nas nossas aflições. No meio das nossas aflições, nós queremos uma mão amiga, um ombro amigo, alguém que chore conosco, alguém que me abrace, alguém que me tire da minha tormenta, alguém cheio do Espírito, fundado na doutrina dos apóstolos, cheio de temor a Deus, que às vezes só olha para mim, não precisa nem falar, só olha e me abençoa. E Jesus orou para que isso fosse uma realidade. Pai, não oro só por esses, os 12, mas oro para todos aqueles que ainda vão crer no meu nome, a fim de que todos eles sejam um contigo, como tu és comigo e eu em ti. Eles também sejam um em nós. Então, quando Cristo fala da unidade, ele fala de uma unidade que está ligada a Atos dos Apóstolos. Como eu em ti e eles em ti. Está vendo? Nunca haverá unidade se a igreja não estiver una com Deus. E quando que a igreja está una com Deus? Quando ela está cheia do Espírito, quando ela persevera na doutrina dos apóstolos e quando ela tem temor ao Senhor. E Jesus orou para isso intensamente. Ele diz, eu tenho transmitido a eles a glória que tens dada, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes também, como também amaste a mim. Então fica aqui um pequeno conselho, fica aqui uma pequena palavra, uma porção da tua palavra para o teu coração. Vamos lutar e viver para que ao menos nós tenhamos um número maior na igreja de pessoas unidas. Se nós tivermos 70% do nosso povo unido nesta verdade, o diabo não tem o que fazer, irmãos. Mas se nós tivermos só 30% no contexto desta verdade, ele ainda tem muito o que fazer. E nós devemos dar graças a Deus hoje, porque depois de 17 anos, ele não conseguiu rachar a igreja ainda. Saíram algumas famílias, entraram outras famílias, mas o dorso, a espinha, é inviolável. Mas que pode se quebrar a qualquer momento. Eu não me iludo, irmãos. Eu não me iludo com a igreja local mais. Já me iludi bastante. Esse dorso, essa espinha, ela pode se quebrar a qualquer instante. E nós temos uma igreja rachada, acabada, por falta do poder do Espírito, por falta de nos assentarmos na doutrina dos apóstolos e pela falta do temor ao Senhor Jesus. Talvez isso seja até questão de dias. De dias. Então o meu coração está clamando a Deus. Jesus fez uma oração por nós.
na comunidade Vida Abundante, na Igreja Batista Abundante. Torne esta oração de Jesus uma realidade nos seus membros, em nossos corações. E vocês vão ver, quando o Espírito Santo for derramado na tua vida, não é na igreja, na tua vida, quando todos esses valores estiverem em você, você vai me procurar e vai falar: pastor, 2 cultos na semana é pouco. Nós precisamos mais. Mais de Cristo, mais do seu amor, mais da sua presença, mais do teu Espírito. Ó Senhor, ó meu Deus, ajuda-nos a vencer essas batalhas que temos. Ajuda-nos a lidar com o Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a discernir os evangelhos que não estão centrados na cruz. Ajuda-nos a trabalhar pela unidade do corpo. Ajuda-nos a trabalhar pela unidade da igreja. Agora e para sempre, bom Deus, glorifica o teu nome neste lugar. Faça-nos irmãos em Cristo, e não apenas colegas de igreja. No nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Aleluia. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E ainda que as trevas militem e se levantem contra nós, com nossos lábios, com a nossa vida, nós proclamamos a Ti: unidos iremos ficar. Unidos iremos estar. Cante comigo. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E ainda que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos lábios em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na tua força. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.